Bom dia. O nosso título do artigo é Ventilação nasal não invasiva noturna na DPOC hipercápnica estável, que um ensaio clínico randomizado. Os componentes é Alice Alves, Ana Clara Ribeiro, Ana Clara Bretas e eu, Ana Flávia. Então, a introdução do nosso artigo fala um pouquinho da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, né, que ela continua sendo uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo. Então, muitos pacientes com DPOC têm uma piora da hipoxemia e da hipercapnia durante o sono devido a uma queda no drive respiratório central e aumento dessa resistência das vias aéreas. Então, o benefício da ventilação não invasiva nas exudações agudas no DPOC, além da evidência esmagadora que a AVNI noturna melhora a insuficiência ventilatória hipercápnica. A qualidade de vida também vai melhorar e a sobrevida em doenças restritivas da parede torácica e neuromusculares. Então, aumentou essa possibilidade que a ventilação não invasiva também pode melhorar a qualidade de vida e a sobrevida em pacientes com DPOC em estágio terminal. Os métodos do nosso artigo é que o presente estudo multicêntrico ele foi desenhado para investigar essa questão mais profundamente. Ele foi um ensaio clínico randomizado e controlado, conduzido em 1998 e 2004 em 4 hospitais universitários australianos. Então, os pacientes com DPOC com limitação grave ao fluxo de ar, insuficiência ventilatória hipercápnica, estável, foram randomizados com ventilação não invasiva, mais a terapia de oxigênio de longo prazo, ou a terapia de oxigênio de longo prazo sozinho e acompanhado por até 5 anos. Então, o desfecho primário foi a sobrevivência e os desfechos secundários incluíram a qualidade de vida geral e específica da doença, o humor e a gasometria arterial em vigília. Os critérios de inclusão foram homens e mulheres com 80 anos, DPOC grave secundário, tabagismo e insuficiência ventilatória hipercápnica, estável em ventilação não invasiva, mais a oxigenoterapia de longo prazo, por pelo menos 3 meses e não fumar no momento. Todos os pacientes foram submetidos a uma polissonografia assistida por uma noite inteira em sua taxa de fluxo de terapia de oxigênio de longo prazo, prescrita que incluiu eletroencefalografia, eletrooculograma e também eletromiografia subcutânea, fluxo de ar, esforço respiratório, oximetria de pulso e registro contínuo de PCO2 transcutâneo. A gasometria arterial em repouso em decúbito dorsal foi obtida no laboratório antes do sono e ao acordar pela primeira vez em ambas as ocasiões, com o paciente respirando oxigênio por meio de cânulas nasais na taxa de fluxo prescrita. As medições da função pulmonar, incluindo volume pulmonar estático e respiratório forçado e a transferência de gás, foram relatadas como os valores absolutos e como a porcentagem prevista usando os valores normais empregados no laboratório na época. A qualidade de vida geral foi avaliada por meio do questionário CF36 e a qualidade de vida específica da doença pelo ST, o outro questionário, que é SGRQ. Os pacientes foram aleatoriamente designados para o grupo de tratamento que recebeu ventilação não invasiva, mais os cuidados habituais, incluindo a terapia de oxigênio a longo prazo. Ou para o grupo controle que recebeu só a terapia de oxigênio de longo prazo e os cuidados habituais. O protocolo de iniciação e pós-tratamento da VNI foi padronizado e os pacientes designados para o tratamento de ventilação não invasiva foram internados no hospital por 3 a 4 dias para educação e familiarização com o dispositivo de pressão positiva de 2 níveis acionado pelo paciente. A pressão expiratória positiva na via aérea, que é o EPAP, foi definida no nível mais baixo possível e a pressão inspiratória positiva na via aérea, que é o IPAP, aumentou gradualmente durante as tentativas diurnas e noturnas até o máximo tolerado, com uma diferença entre os dois de 10 centímetros de H2O ou maior. Na terceira ou quarta noite,
O sujeito foi submetido a outro estudo polissonográfico durante o qual a EPAP foi aumentada, né, a da respiração, e conforme necessário para abolir o ronco e a hipopneias, as apneias obstrutivas. E a ventilação não invasiva ela foi considerada estabelecida com sucesso quando pelo menos 3 horas de sono foram confirmadas na ventilação não invasiva, com uma diferença do IPAP para o EPAP de pelo menos 5 centímetros de H2O. Os resultados e acompanhamento é que teve uma enfermeira que tentou contato telefônico com o paciente em intervalo de 6 semanas e os familiares e o próprio paciente também informavam o valor do oriômetro da ventilação não invasiva e os dispositivos concentradores de oxigênio. Foi registrado também a duração das internações do paciente e os pacientes também eles foram convidados a retornarem para repetir essa função do pulmão, né? A função pulmão e gasometria em um intervalo de 6 meses, onde nessas visitas a enfermeira registrava os valores lidos no uriômetro na VNI. A discussão é que esse estudo ele é o maior ensaio clínico randomizado relatado até o momento de tratamento não invasivo de pressão positiva de 2 níveis durante o sono em DPOC hipercápnica em estágio fina estável. No início do estudo, os pacientes eles mostraram evidências de sono de má qualidade, hipoventilação significativa, e aqueles designados para tratamento da ventilação não invasiva demonstraram melhorias modestas no sono e na hipoventilação do sono, com a aplicação do tratamento da ventilação não invasiva. Então, os pacientes que receberam ventilação não invasiva aderiram bem à terapia, média de 4,5 de horas por noite, durante o período de acompanhamento. Depois de ajustar as diferenças basais invariáveis clinicamente importantes, o tratamento com a ventilação não invasiva mostrou a produzir uma melhora na sobrevida, mas nenhuma mudança na gasometria arterial diurna ou nas medições da função pulmonar, ou na taxa de hospitalização. Então, a qualidade de vida em geral específica da doença não melhorou como resultado do tratamento de VNI, ventilação não invasiva. Essa é a nossa referência. Obrigada!